na emoção e na crença. Eu acredito, isso me toca, isso me emociona e, portanto, morra qualquer evidência, morra qualquer fato, eu acredito nisso. Ponto. E isso, para nós não conseguimos entender ainda, nem caiu a ficha ainda, do mal que isso vai fazer ao Brasil. Porque com trancos e barrancos e todos os problemas que nossa democracia jovem possui, nós tivemos avanços desde a planificação da economia, a organização da economia com plano real, até 2016, que é o início do caos, nós tivemos avanços absurdos. Agora, de 2016 para cá, eu costumo provocar alguns alunos meus. Se alguém mostrar eu só quero que mostre um ponto em que o Brasil melhorou com a substituição desse modelo de racionalidade por esse modelo de seita implicado na política. Só basta dizer Eu sou até exagerado. Eu digo aos meus alunos em 2 disciplinas, né, que é filosofia e sociologia. Eu digo a eles que se algum deles conseguir dizer eu dou 10 a eles do primeiro ao outro bimestre, nas 2 disciplinas, do primeiro ao terceiro ano. E até hoje nenhum está com 10. Antônio, mas aí você falou, né, a gente começou falando aqui da criticidade, da importância de ter o senso crítico, de criticar e tal, e aí você discorreu e falou dessa questão do bolsonarismo. Quer dizer, que na sua visão, na sua ótica, são coisas muito óbvias de que, né, quando você desafia os seus alunos a dizer, mostre um ponto de 2016 para cá, que é a data do golpe, até agora, que seja positivo e não te mostram, né, porque já que você não deu esses 10 aos seus alunos, não te mostram, então você mostra todos esses pontos, você elenca vários pontos. Aí a minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, o que é que leva as pessoas a continuarem, ou um grupo determinado de pessoas, a continuarem acreditando nesse projeto? Essa pergunta, ela me pega, especialmente porque eu vou lhe dizer que eu não sei a resposta. Mas isso me inquieta muito. Eu já estudei fenômenos como histeria coletiva, eu já estudei fenômenos que são bem psicológicos, de manobra de massas. Ultimamente, eu comecei a ler muito sobre o nazismo. Né? Como o nazismo conseguiu se construir como uma narrativa e se elevar. Mas eu não consigo tirar dessa minha leitura ainda uma explicação plausível para isso. Mas eu lhe digo que ele tem uma coisa que me angustia mais. É que eu imaginava, primeiro, em 2018, eu imaginava que este jovem eleito, eu digo jovem no sinal bem depreciativo, mas enfim, este jovem eleito, ele não teria a menor condição. É ironia, já percebi. Para quem não consegue entender, é irônico. Ele não teria a menor condições de se eleger presidente do Brasil. Eu imaginava. Quando ele foi eleito, eu pensei, bem, setembro, isso é como o Collor. Eu era criança na época de Collor, mas eu tenho memória boa. Era como o Collor. Em setembro, ninguém vai dizer mais que vota no Collor. Que eu me lembro, o Collor foi eleito, em setembro ninguém mais dizia que votava no Collor, que tinha votado no Collor. O Collor era uma vergonha nacional. Embora ele demorou quase 1 ano para cair ainda. E eu também pensava o mesmo. Já era uma vergonha. Mas, bem, nós temos hoje ainda 35% da população que é extremamente fiel. Que são bolsonaristas convictos. Quer dizer, não dizer que Sérgio Moro é comunista. Não perceberam ainda, não caiu a ficha ainda do quanto de besteira que já foi feito do ano passado para esse ano. Quer dizer, onde esse povo vive. Então, assim, eu sinceramente eu não consigo ainda explicar, a não ser por teses que na minha cabeça, na minha percepção, ainda são falhas, que é da histeria coletiva, mas eu não consigo ainda entender e explicar. Agora, também é preciso perceber que isso foi gradativamente sendo construído. Então, não foi algo que surgiu do nada. Aliás, não foi um passo de mágica. A gente também tem que perceber que existem características aí dentro que são características estruturais do Brasil. O Brasil estruturalmente é machista, estruturalmente é racista, estruturalmente é classista. E então, quando nós começamos a dar motivos, eu tenho inclusive um grupo de estudo que está estudando isso. Tem até alguns bolsistas que acabaram de entrar aqui na live. Eu tenho um grupo de estudo estudando isso. Quando nós começamos
a dar privilégios, a dar oportunidades, acesso à educação, a moradia, a trabalho digno. Trabalho digno que eu digo não é trabalhar ganhando um salário 2, é trabalhar ganhando como juiz, é como professor universitário, é quando o filho entrou em caqueiro, passa num concurso federal, que parte da elite, que acha que a elite não é. Só uma pausa, só uma pausa. Só uma pausa para a gente poder contextualizar, né? Quem segue Antunes conhece, mas quem me segue não segue ele não sabe. Quando ele diz assim, o filho de Antônio Caqueiro é ele. Pode ir. Então, quando o filho de Antônio Caqueiro passa num concurso para a Universidade Federal, quer dizer, a galera que é da classe média, que mandou daqui de Jatobá, para quem não sabe onde é Jatobá, Jatobá é São José do Piranhas, né? A galera daqui de Jatobá, que mandava os filhos estudar nos colégios particulares em Cajazeiras, para os quais estavam destinados esses empregos, que são empregos de privilégio, essa galera começa a se incomodar. Ora, como é? Como é que o filho de um comerciante, de um bodegueiro que vendia cacada, que o apelido de meu pai é caqueiro, eu chamei porque ele vendia cacada. Como é que o filho de um bodegueiro, um comerciante de beira de esquina, ele chega num emprego como esse e aquele que estudou ou aquela que estudou na escola boa não chega? Então, nós temos algo que vem sendo construído. Desde julho de 2013, as passeatas, educação padrão FIFA, educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, o gigante acordou, a não aceitação da derrota de Aécio Neves, que então todos os honestos, bom a gente lembrar, todos os honestos que votaram todos os cidadãos de bem votaram em Aécio. E o núcleo duro do bolsonarismo era aecista. Isso aí é bom a gente lembrar disso. Então, tudo isso foi construído, inclusive com o apoio da mídia. Hoje, quando a gente fala na mídia que está mostrando o Covid-19, ninguém está passando pano para o que a mídia esbagaçou o Brasil muito recentemente, é óbvio, né? Mas é com o apoio da mídia. Isso foi construído durante anos, 2013, 2014... veio 2015, veio o golpe, 2016, um golpe parlamentar. Porque eu acho que essa construção vem de antes. Mas eu acho que ela vem de antes digamos que tenha havido uma pré-estreia antes para estrear em junho de 2013. Justo, e a pré-estreia não deu muito certo, né? Mas em junho de 2013, alavancou, né? Construiu o projeto, alavancou, né? A cabeça desse projeto é o juiz de Curitiba, que quase queria criar a República de Curitiba. Ele não é santo, nunca foi, nem nunca vai ser. Quem quiser saber, só é ir buscar lá a tese de doutorado dele. Para quem tem noção do que é academia, vai ler a tese dele e vai se envergonhar com a conclusão de uma página, que eu nunca vi uma tese com a conclusão de uma página, mas, né? O homem é doutorado mesmo, por Universidade Federal. Ele foi um dos cabeças, é óbvio, e agora, como o barco está naufragando, e é óbvio, é visível que o barco está naufragando, os ratos são os primeiros que caem fora. E o nobre juiz de Curitiba, como o rato nunca deixou de ser e nem nunca vai deixar de ser, ele foi um dos primeiros a cair fora. Então, veja bem, esse papel de você falar mal do crítico, daquele que raciocina de falar besteira, ele não começou agora. Ele começou com a medida provisória, lá atrás de Temer, que reformou o ensino médio sem sequer consultar o Conselho Nacional de Educação. Ele lembra que há 13 anos tinha um fórum que discutia a reforma do ensino médio. Quando Temer assumiu, a primeira coisa que ele fez foi desmanchar o fórum. Foi desfazer o fórum. E fez a reforma do ensino médio, salvo engano, era Mendonça Filho, o ministro, né? E aí eu vou ter que dizer com muita dor no coração, que saudade de Mendonça, né? Porque o que é Mendonça em relação ao Weintraub, né? Mas enfim, aí são outros problemas. A gente tem que ter saudade de Temer em relação ao que está hoje, né? Então, é engraçado isso, porque antigamente, quando digo antigamente, não é há 20 anos, não, é a história recente. Há 5, 6 anos, lutava-se por direitos, lutava-se para ter novas conquistas. E atualmente a gente está lutando para não perder o que tem. Aliás, a gente está perdendo os que tem, né?
Basta que cada um faça o cálculo de quando vai se aposentar. Eu ganhei 11 anos a mais, viu, de trabalho. E não é para me aposentar com 100% dos vencimentos, não. É só para me aposentar com 80% dos vencimentos. Mas, enfim, e não é, isso não é o pior, não, Júlio César. Isso é o pior ainda, é ver brasileiros assalariados dizendo que a reforma da Previdência é boa para o país. É boa. Isso eu não entendo. Mas veja bem, o que eu estava querendo dizer. Não, você vê brasileiros dizendo que que foi a pergunta que eu te fiz e você respondeu, embora não ia responder, falando de histeria coletiva e tal, mas a gente vê um monte de gente dizendo que há como é que eu vou dizer, um conchavo mundial, o que é tudo mentira da imprensa para derrubar Bolsonaro. Então, o comunismo está instalado no Brasil. Segundo, engraçado, porque eu vejo alguns apoiadores em que o comunismo está se instalando no Brasil. E eu vi uma postagem engraçada dizer que estava se instalando no Brasil a partir do ministro da Saúde, esse que saiu hoje. E há um conchavo mundial que a imprensa mundial e a ONU e a OMS e todos os cientistas do mundo só pensam uma única coisa. Eles dormem e acordam pensando em derrubar Bolsonaro. Se o Brasil fosse a terceira, a segunda economia do mundo, até que eu ficaria calado. Mas nós somos a oitava, a nona, caindo para a 11ª. Então eu fico imaginando o que é que o Brasil tem de tão especial que o mundo todo quer derrubar esse governo. O que me deixa mais curioso é isso. Por isso que essa galera precisa apoiar na ignorância como projeto de poder. E essa ignorância ela é cultivada, por exemplo, quando o ensino médio perde espaço. Quando a filosofia perde espaço no ensino médio. Que isso, foi fala sobre isso. Fala sobre a reforma do ensino médio de Temer. Fala sobre a importância da filosofia. A benesse do ensino médio de Temer foi reduzir a obrigatoriedade, pelo menos enquanto disciplina, de filosofia, mas mais do que filosofia, de sociologia no ensino médio. Tem um romantismo, Júlio César, dentro da ideia de filosofia como disciplina, eu não posso negar. Tem um romantismo de dizer que a filosofia por si só, ela cria consciência crítica. Isso é mentira. O que cria consciência crítica é uma atitude que a filosofia gera. Ora, se um professor ele chega na sala de aula e ele transforma seus conteúdos em questões de prova, e onde a prova é mais importante do que o aprendizado dos alunos, os alunos vão decorar os conceitos dos filósofos para passar na prova. Isso é simples. Então, não é só ter uma disciplina de filosofia e isso é suficiente para gerar seres críticos. É óbvio que não. A questão é que a filosofia é uma arma muito poderosa para se criar pessoas que são já críticas, que têm tendência da criticidade. E quando você tira ela do ensino médio, que é o básico que todo brasileiro tem acesso, que é o ensino médio, você mata essas pessoas. E então você condena a ignorância a uma quantidade de pessoas maior ainda do que o que já estariam condenadas à ignorância. Para quem assistiu Matrix 1, deve lembrar dos diálogos do filme em diante, de Morfeu e do traidor, falando sobre isso, quanto a ignorância é boa, que nem todo mundo está preparado para se libertar, isso é fato. A filosofia não liberta todo mundo, mas ela liberta alguns. Esses alguns incomodam. É preciso calar esses alguns. E a gente cala esses alguns, silenciando eles desde o ensino médio, que é da educação básica. Quer dizer, ninguém vai ter acesso. Mas tem um outro movimento que também é muito importante. É acabar com as disciplinas de filosofia das graduações. E aí a gente vem vivendo todo um movimento de repensar dos planos de curso das graduações, e as disciplinas de filosofia têm sido sistematicamente retiradas. Que é curioso, porque nós costumamos dizer que as universidades federais do Brasil são progressistas, são de esquerda, são comunistas. O que, em sua grande maioria, também não é verdade. Porque se as universidades federais fossem realmente progressistas, petistas, comunistas e tal, entendessem a filosofia como valor e essas coisas todas, nós não teríamos esse movimento de negação da filosofia. Muito pelo contrário.
Nós teríamos era a incrementação com muito mais força da filosofia. Antunes, a gente está chegando a quase 1 hora de live, que é o tempo limite aqui do Instagram. Ultimamente eu tenho chamado 2 convidados e tem passado de 1 hora e tal, então eu acho que a gente vai ficar com esse formato de um convidado. Então a gente está chegando a 1 hora e está chegando no final. Eu queria mudar assim o foco um pouco, mas indo na filosofia. O nosso programa, eu não gosto de chamar de live, mas está na moda, então é uma live, chama-se Meiota de Prosa, projeto artístico, jornalístico e etílico. E eu queria que você falasse um pouco da filosofia cotidiana. E no meu caso específico, eu vou chamar também de filosofia de mesa de bar. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ultimamente, tem surgido uma corrente, digamos assim, né, do que a gente tem chamado na academia de filosofia pop. Ela tem ganhado muito espaço, especialmente porque a filosofia acadêmica, por vezes, ela é chata, ela é pesada, você tem que decorar conceitos, filósofos e tudo mais. Ela é para aquelas pessoas que têm vocação para a filosofia acadêmica, né? E aí nasce de uma dupla base de dizer quem é filósofo. E então, se diz que o filósofo é o formado em filosofia, aquele que tem uma tese que explica a realidade. Eu, particularmente, concordo com essa ideia, originalmente. Eu tive que modificá-la porque tem astrólogo dizendo que é filósofo, então, se astrólogo diz que é filósofo, formado em filosofia, como o meu caso, também diz que é filósofo. Tá certo que eu vou ter uma tese daqui a uns dias em filosofia, né, porque eu estou fazendo um doutorado, e vou ter uma tese que vai explicar pelo menos um probleminha aí que é sobre Deus, né? Na filosofia, minha tese é sobre o ateísmo filosófico, embora não seja ateu, é bom frisar. Você começa na filosofia cristã. Se não começa a perseguição do ateu, a filosofia já acham que a filosofia é até aí que acaba de lascar, né? Mas, em contraposição a essa filosofia acadêmica, sistemática, nós temos uma filosofia popular, simples, porque todo mundo é filósofo. Olha, todo mundo passa por uma fase filosófica, a infância. Por que a luz acende? Por que o carro anda? Por que a porta fecha? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Olha, inquietação de um filósofo. Um filósofo não se contenta com as respostas. Ele quer sempre saber mais. Sempre saber mais. A origem do nome filos, amigo, sofia, sabedoria, já vem dizendo, nós não detemos a sabedoria, nós queremos ter a sabedoria, né? Tanto é que nós do sertão chamamos a colinha que a gente passa para os amigos de fila, né? Quer dizer, um sinal de amizade. Você passa a fila, né? Eu digo até aos meus amigos sobre isso. Até aos meus alunos sobre isso. Então, essa filosofia intuitiva, essa crítica intuitiva, ela gera uma filosofia que não é a filosofia de universidade, que é a filosofia de boteco, a filosofia de bar. Aliás, se a gente for voltar para a filosofia nos seus primórdios, na Grécia Antiga, os filósofos, primeiro, não estavam em salas de aula, estavam em corredores, ou estavam comendo ou bebendo. O Banquete de Platão é uma obra escrita falando sobre o amor, inclusive, onde eles estão numa festa, filosofando numa festa. A filosofia virou acadêmica, especialmente depois dos alemães. O rigor alemão transformou a filosofia acadêmica. Antes disso, é claro, teve a escolástica, a Igreja Católica, que, né, transformou a filosofia em sistemática, mas ela nasce como uma coisa espontânea, uma crítica espontânea. Tanto é que os gregos antigos não acreditavam que se formava filósofos. Nascia-se filósofo. Então nós nascemos com essa inquietação. E essa inquietação gera em nós a necessidade de argumentar. Mas isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque às vezes a gente começa a misturar achismo, senso comum, ideologia, e começa a dizer que isso é filosofia, porque é filosofia de bar. Então é preciso, quando a gente fala numa filosofia de bar, e nós já fizemos isso algumas vezes nessa mesma sala, né? Na festa bebendo cerveja aí, né? Justamente eu disse que eu beber cerveja em homenagem a bar, mas nem achei cerveja. Acabei bebendo água rabelo. Então,
A cadeira que cura tudo, água Rabelo, viu? Mas a cadeira da água Rabelo é preciso estabelecer uma racionalidade mínima, porque se não possui racionalidade, não é filosofia. Ora, a própria inquietação, quando a criança se inquieta, o que é isso, o que é aquilo, por que é que isso acontece e tal, existe uma racionalidade mínima abaixo disso. E aí eu termino onde eu comecei. Qual é o problema da contemporaneidade em filosofia de Bach para a contemporaneidade? É preciso saber com quem você filosofa. Porque se você for para a mesa de bar, conversar com alguém que nega a realidade, que nega o formato da Terra, que acha que a Terra é plana, então assim, o conselho que eu dou, que é o que eu faço, inclusive rememoro algum filósofo ou filósofa, que eu não me recordo quem é agora, mas ela diz que se eu estiver sentado numa mesa com 4 pessoas e as outras 3 forem nazistas e eu não me levantar da mesa, são 4 nazistas, porque eu tenho os dois. Eu estou fazendo muito isso ultimamente. Eu pergunto, a Terra é redonda, a Terra é esférica ou a Terra é plana? Se a pessoa disser é plana, eu digo, beleza, um abraço, tchau. E vou embora. O Instagram vai desbloquear, vai desconectar a gente já já. Então eu vou deixar para você dar suas últimas palavras rapidinho, porque senão a gente vai sair do ar você falando. Muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar aqui outras vezes. Faz aí sua despedida. Obrigado, meu povo, pela atenção. Dizer que eu tenho o maior carinho e o maior afeto por você, Júlio César, de quem partilhamos a mesma mãe, né, que é a Nelinete. Edna Mar, um cheiro. Muito obrigado para todo mundo que participou. Minha gente, botem na cabeça de vocês. Nem se calar, nem correr. Isso não resolve nosso problema. O que resolve nosso problema é correr para cima e falar muito. Quanto mais gente a gente conseguir convencer dessa sandice que nós vivemos atualmente, vai ser melhor para nós. Fugir é ótimo, ficar caladinho é ótimo, mas isso não é o caminho de quem tem uma racionalidade. Obrigado, ok, Antônio, muito obrigado. Beijo para tu. Até a próxima, a gente se encontra por aqui. Valeu. Até mais. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa Meia de Prosa de sexta-feira, dia 15 de maio. Eu vou deixar 2 informes para vocês. Eu tenho um blog chamado osescritostortos.blogspot.com, em que eu escrevo contos e crônicas. Quem não vai lá e não lê, aparece, acompanha, que é ficção, a autoficção às vezes, como minha amiga Ana Giovana costuma dizer. E a gente está fazendo uns vídeos no Instagram com arte dessa quarentena no meu Instagram, esse que vocês estão vendo aí, @JúlioCésarRolim. Amanhã a gente deve ter um vídeo novo. Então, eu vou colocar mais uma vez aqui meu amigo Gilberto Gil para cantar aqui. Vamos fugir, tu nos falou aí. E não fugir, mas talvez fugir aqui da realidade. É isso. Pessoal, muito obrigado. Eu vou mandar um abraço aqui para Cléia, minha vizinha, que me cobra que eu nunca mando um abraço para ela. Abraço, Cléia. Espero você sexta-feira. Espero todos vocês sexta-feira que vem. Em mais uma Meia de Prosa, com mais um convidado, 2. Para a gente estar aqui, nesse nosso projeto artístico, jornalístico e etílico. Beijo a todos. Boa noite.